Olá, bem-vindos ao programa Franquias em Foco, um programa que fala de temas relacionados a franchise, empreendedorismo e oportunidades de negócio. Aqui no nosso programa a gente entrevista empreendedores, franqueadores, franqueados, executivos de franquia e profissionais ligados à área de franchise. Aqui no nosso programa você pode conferir várias oportunidades de negócio. A gente está em desenvolvimento, logo vai estar no ar o site franquiasemfoco.com.br. Lá você vai poder encontrar muitas oportunidades no mundo do franchise. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais para falar sobre formatação de franquias e para falar sobre marketing digital. E no primeiro bloco eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Wagner Lopes de Almeida. Tudo bem, Wagner? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a gentileza de você ter nos convidado para um programa tão bacana como esse, onde a gente possa levar o conhecimento, um pouco da nossa experiência para as pessoas que querem entender um pouco melhor o que é o franchise e eventualmente até investir as suas economias num negócio dentro dessa área. Para você conhecer um pouquinho mais o Wagner é administrador, ele atuou como consultor de produtividade organizacional numa grande multinacional americana, desenvolveu projetos de redução de custos e produtividade e ele se especializou em franchise, formatou diversas franquias brasileiras, nacionalizou franquias estrangeiras e hoje ele é diretor da Global Franchise, uma renomada franquia, uma renomada empresa de formatação de franquias. Vai, e tem raízes lusitanas o Vai. Eu queria começar perguntando para o Vai, conta um pouco a sua história, quer dizer, você trabalhou com produtividade, depois se especializou em franchise, e essa coisa de raízes lusitanas que a gente estava falando agora nos bastidores, lá com o Roberto Leal. Na realidade, eu comecei desde cedo trabalhando com, por incrível que pareça, meu segundo emprego foi nesse prédio aqui, no 13º andar. Eu trabalhei numa empresa de auditoria, que não tinha nada a ver com consultoria, mas aí com o desmembramento da minha carreira e alguns parentes que trabalhavam nessa multinacional que você citou, eu acabei então fazendo parte de uma equipe muito grande e fiquei muitos anos nessa área, mais de 20 anos, onde eu tive meu próprio negócio, minha própria empresa de consultoria e depois aí os destinos me fez cruzar com o meu sócio atual, lá em 1999, Paulo César Mauro, que na época ele começou com há 25 anos atrás ele tinha a empresa de consultoria dele, a PCM Franchising, e aí depois ele deixou de ser consultor e comprou uma franquia americana, que é a Sapataria do Futuro, hoje uma rede com mais de 220 lojas, e aí então, por N razões, a gente acabou se encontrando em 99 e estamos juntos até hoje aí nessa carreira de consultoria na área de franchising, tanto no Brasil como no exterior. Legal. Wagner, eu queria perguntar para você, bom, afinal de contas, o que é franquia? Franchising é um sistema que foi desenvolvido há muitos anos lá nos Estados Unidos pela Singer, uma companhia de máquina de costura, que precisava colocar os seus produtos em vários pontos dos Estados Unidos e ele não queria representante, ele não queria o vendedor porta a porta, ele queria alguém que se dedicasse exclusivamente à venda dos seus produtos. Então foi aí que nasceu, vamos dizer assim, historicamente, a primeira franquia. Então franquia nada mais é do que eu transferir um know-how, transferir toda uma metodologia de trabalho juntamente com uma marca renomada para uma pessoa que queira se identificar com esse tipo de negócio e queira investir o seu dinheiro nesse negócio e queira se dedicar a esse negócio. Então, não basta apenas você ter o dinheiro para comprar uma franquia. Você tem que pelo menos ter essas três características. Primeiro, se identificar com aquilo, obviamente ter o capital para investir e se dedicar com bastante vontade, com muito afinco para fazer aquela tua unidade franqueada se deslanchar. Wagner, quais são as vantagens de uma franquia em relação a alguém que queira empreender por conta própria? Nessa semana que passou, eu tive no jantar de comemoração dos 25 anos do franchising no Brasil e eu gostei muito da palestra que o primeiro presidente da Associação Brasileira de Franchising fez. O Ricardo Young, ele era o dono
franquia do IASIS, ele vendeu agora para o Grupo Multi, que pertence à Wizard. E ele falou do futuro do franchise no Brasil. Ele falou que a maioria das pessoas, no futuro, 70% a 80% das pessoas que quiserem empreender vão fazer isso através de franquia. Não é que você não vai mais investir no seu próprio talento e criar algo novo. Todo dia nasce um talento novo. Mas por que ele vislumbrou esse cenário futurista para nós lá no evento? Exatamente por conta disso. Se eu tiver que montar um negócio próprio, eu tenho N barreiras, N dificuldades que a franquia já traz tudo mastigado, tudo resolvido. Então eu já tenho a marca consolidada, eu já tenho a definição dos produtos que eu vou vender, os serviços que eu vou prestar, eu já tenho os fornecedores de equipamento, eu já tenho o marketing pré-estabelecido, seja digital ou de outras formas. Quer dizer, eu compro algo que já está, primeiro, testado, comprovadamente é rentável, e terceiro, eu vou contribuir para o crescimento de uma forma mais exponencial. Então isso tudo faz com que você tenha aí ganhos de aprendizado, evita que você perca dinheiro por investir em coisas que você não sabe, você consegue pulverizar muito mais o seu poder de penetração como franqueado. Então, minimiza muito o risco. A chance de alguém não se dar bem com uma franquia é de 5% num horizonte de 24 meses futuro, contra praticamente 90% de quem começa hoje, daqui a 2 anos não vai ter nem as suas economias e nem o seu negócio. Muito bom. Wagner, para o empresário que está nos assistindo e está querendo expandir o seu negócio através de franquia, é um processo fácil, difícil? Como é que é esse processo de tornar uma empresa uma franquia? A gente acabou de sair de uma feira de franquias, né, que aconteceu há 15 dias atrás aqui. Foi a maior feira de franquias do mundo. Contamos aí com 500 expositores esse ano contra 400 do ano passado. Tivemos 61 mil visitantes contra 40 mil do ano passado. Em 2004 nós tínhamos aproximadamente 450 empresas franqueadoras e hoje nós temos 2.000 franqueadores no Brasil. E o mercado de franchising hoje, no valor total, movimenta 84 bilhões de reais ano. Então a ideia de se fazer franquia, ela é uma ideia muito sedutora para quem tem um negócio e quer expandir rapidamente de uma outra maneira que não através de filiais. É muito importante a pessoa entender que o seu negócio, para ser franqueado, ele não pode ser o que a gente chama de um negócio cometa, ou seja, é uma ideia, é um conceito que nasce, vem, brilha, tem o seu período de brilho e daqui a pouco desaparece. Negócio então, cometa. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa que já tenha pelo menos 2, 3 anos de vida, que seja consolidado, que já tenha passado pelas dificuldades. Por quê? São essas dificuldades que você vai passar para os seus franqueados, a solução dessas dificuldades, né? Então a pessoa que quer investir, normalmente a gente avalia o histórico, avalia o potencial mercadológico futuro, e aí então a gente começa a fazer um projeto que a gente chama de formatação, que é transformar o negócio da pessoa não apenas num negócio em si, mas como é que eu transformo esse negócio para que ele seja administrado, para que ele seja gerenciado por um terceiro que vai ser o franqueado. Então esse é um processo que leva em torno de 8 meses, pode levar 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da complexidade do trabalho. E aí então a pessoa, depois que transforma o seu negócio em franquia, que faz os ajustes internos, cria toda uma estrutura interna para ajudar o franqueado, aí ele pode sair começando a vender franquia. Estou com uma pergunta aqui da Maria de Fátima, de São Paulo, capital. Ela pergunta o seguinte: Wagner, quando a pessoa adquire uma franquia, ele tem autonomia para poder fazer as mudanças que achar necessário? Nem sempre, Maria de Fátima. 90% dos casos, não. Na realidade, as pessoas têm um pouquinho essa coisa, não, a franquia não pode mudar. Não é bem assim. Os franqueadores, as empresas mais modernas, elas entendem que o Brasil é um país continental, tem as características regionais,
entendem que a modernidade tem que ser acompanhada. Então eles permitem que ajustes, flexibilizações sejam incorporadas na franquia. Isso vai muito da característica, se é venda de produtos, se é prestação de serviço, se é alimentação, enfim. Por que não pode mudar? Porque, na realidade, a gente tem que ir na essência. Se uma franquia, se eu tenho um negócio, vamos dizer que eu tenha lá o Wagner Burger. Então eu tenho lá o Wagner Burger, ele é um sucesso por quê? Porque é o hambúrguer do Wagner, é o atendimento do Wagner, é o molho do Wagner. Se eu perder essa essência, já não é mais o Wagner Burger, aí pode ser a Maria de Fátima Burger. Então, eu já deixei de ser franquia padronizada, eu já deixei de ser uma franquia com um produto associado a uma marca. Então, eu não posso sair fora dessa essência, que foi o que gerou o meu sucesso. E é em cima do meu sucesso, da minha marca, que você está investindo e apostando. Então, se eu tenho uma franquia onde eu tenho que administrar 100 pontos no Brasil inteiro, se eu não criar um padrão, eu não consigo administrar essa rede. Eu não posso ter um critério que farol vermelho aqui em São Paulo você tem que parar, e no Rio de Janeiro você pode seguir em frente, muito embora lá eles seguem em frente mesmo de qualquer jeito. Então eu tenho que criar um padrão que seja uniforme a nível nacional para que eu possa então conseguir administrar a minha rede, projetar a minha marca, fazer o produto ser aceito pelos consumidores. O Rafael Moreno, ele não fala aqui de onde ele fala, ele tem uma dúvida que é a seguinte, ele diz que ele tem o capital para investir, Wagner, só que ele não sabe o perfil dele, qual seria o melhor negócio. O que ele pode fazer? Rafael, eu sempre quando faço algumas palestras nessa área para investidores, eu acho que você tem que fazer uma autoavaliação. Eu acho que em primeiro lugar você tem que fazer um teste vocacional. E isso é rápido, é fácil e vai depender muito da sua honestidade para com você mesmo. Você tem que responder 4 perguntinhas básicas assim. Primeiro, no que você é muito bom? O que você domina, que você é fera? Segundo, o que você não é bom? Quais são os seus pontos fracos, aonde tem as suas deficiências? Terceiro, o que você ama de paixão fazer? Você gosta muito, cozinhar, cantar no banheiro enquanto toma banho. E o que você odeia fazer? Então você vai pegar aquilo que você é bom, aquilo que você gosta muito de fazer, vai juntar e vai ver que franquia no mercado atende a esse seu perfil. Só que você tem que ser honesto nas respostas. Você está trabalhando com uma honestidade para você mesmo. E aí depois você entra no aspecto financeiro. Não entra nessa situação onde as pessoas se deixam levar por uma franquia que dá retorno fácil, o dinheiro vem logo. Isso tudo, se não tiver alinhado com o teu perfil, que você gosta muito de fazer, vai te dar frustração e vai te dar uma situação onde daqui a 6 meses você não quer levantar para trabalhar naquela operação porque está, de uma certa forma, agredindo a tua natureza. Então, muitos casos de insucesso com franquia, eles se dão por conta disso. A pessoa investe num negócio que ou não tem muita aptidão ou não se identifica, e aí então não se motiva a dar continuidade depois das primeiras dificuldades que todo negócio tem. A Renata, olha, estamos tendo muitas perguntas aqui. A Renata Lima pergunta o seguinte, ela é executiva e ela quer ter uma franquia. É muito diferente a vida de um executivo com a vida de um franqueado? Eu costumo usar um exemplo nas palestras que eu faço, que é o seguinte, você é uma executiva, então você tem hoje uma estrutura que você conta com ela para o seu dia a dia, né? Então, na realidade, eu sempre costumo dizer que vocês estão acostumados com o ramal. Quebrou o computador, liga no ramal TI. Queimou a lâmpada, liga no ramal da manutenção. Liga no ramal da secretária, ela paga as tuas contas. Quando você compra uma franquia, o ramal passa a ser você. Então, você que vai ter que trocar a lâmpada, você que tem que arrumar seu computador, você tem que ir no banco pagar as tuas contas. Obviamente, depende da franquia que você vai comprar. Depende da franquia, você pode ter até uma pequena estrutura, mas não é tanto assim. Eu acho que o maior choque cultural que existe quando uma pessoa está dentro de uma empresa, você sair fora desse manto corporativo e você passa a não ter mais aquele sobrenome corporativo, né? É o Wagner da empresa XYZ. Você passa a ser o Wagner e acabou.
você está acostumado a receber o seu salário naquele determinado dia, os seus benefícios, plano de saúde, etc, etc, etc. Então, a franquia, ela de uma certa forma, tira tudo isso de você. Você vai ter que se empenhar para que isso tudo passe a acontecer na sua vida, só que de uma forma independente. Eu já vi muitos casos de sucesso de empreendedores que saíram de grandes corporações e se deram super bem aqui, assim como teve alguns que não se deram tão bem assim. Basicamente, os que não se deram bem foram aqueles que não se prepararam psicologicamente para esse mundo que existe aqui fora, que é consideravelmente diferente do que vocês têm aí. Eu já fiz muita palestra em grandes empresas com relação a programa de demissão voluntário, exatamente para alertar essas pessoas que estão saindo de um emprego fixo, principalmente aqueles que têm empregos em empresas estatais ou órgãos governamentais, para a realidade do mundo aqui fora. É uma realidade bem diferente, que se você estiver preparado psicologicamente para entender e assimilar, não vejo muita dificuldade. Wagner, o perfil ideal para ser um franqueado, ele está mais ligado a ser um gestor ou um empreendedor? Ou os dois? Olha, existe uma miopia de quem vai comprar uma franquia com relação ao seguinte: eu vou comprar uma franquia, o dinheiro vem fácil. Então, dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Então você vai na letra D, tem dinheiro, letra T, trabalho. Na prática, você comprou uma franquia, você vai ter que se esforçar, se empenhar e fazer aquilo acontecer. Então, na realidade, o empreendedorismo ele vem na frente dessa coisa da gestão, porque a franquia, quando ela é bem formatada, ela pressupõe que já tenha uma forma de gestão, que se você seguir aquela cartilha, a chance de dar errado é muito pequena, é muito baixa. Porém, se você não tiver garra, se você não tiver, vamos dizer assim, aquela capacidade de superar os desafios que aparecem, não adianta nada você saber administrar. Então, na realidade, o empreendedorismo vem na frente da gestão. Bastante interessante. Wagner, e oportunidades? A gente, sempre quando a gente pega o anuário da ABF e várias revistas, a gente vê sempre as empresas colocando um cenário bastante positivo, uma taxa de retorno bastante tranquila. Quer dizer, como é que uma pessoa faz para identificar realmente se é uma boa oportunidade de negócio? Existe alguma metodologia, algum passo a passo aí para se certificar de que aquele negócio proposto é realmente uma boa oportunidade? Eu acho que o mais importante, né, depois daquela parte de você se autoanalisar e você ver como é que você pode se encaixar dentro desse mundo do franchise, que tem muita opção, realmente tem muita oportunidade por aí, eu acho que existe um segundo passo, que é o trabalho de você fazer uma pesquisa sobre a franquia. Então, eu acho que a primeira pesquisa que você tem que fazer avaliar quem são os franqueados atuais e os ex-franqueados que saíram da rede nos últimos 12 meses. Então é muito importante você ir com um franqueado e fazer perguntas assim, que são perguntas pertinentes à tua realidade que está entrando agora numa franquia, do tipo, o retorno que o franqueador te prometeu está acontecendo? O investimento que ele falou que você ia ter que fazer, foi aquele que você fez, foi mais? Você compraria uma segunda unidade? Enfim, você tem maneiras de descobrir se o franqueado está indo bem ou mal com aquele negócio, sem perguntar diretamente quanto ele fatura e se ele está ganhando muito ou pouco, que isso ele não vai te responder mesmo. Então, na realidade, conhecer a rede através dos franqueados e depois telefonar para os ex-franqueados para entender por que eles se desligaram da rede, já te dá uma primeira informação importante. Segundo, é você pesquisar a concorrência. Então você tem que ver dentro da cidade, do bairro onde você quer montar uma franquia, quais são os concorrentes com quem você vai estar brigando no dia a dia. E aí então você tem que estudar o contrato de franquia, aí então entrar nessa parte dos números de prazo, de retorno, enfim. E aí, por último, conversar com o franqueador, olho no olho, para saber qual é a perspectiva de crescimento, o que ele espera de você como franqueado.
E antes de assinar o contrato, eu sempre recomendo que você faça um test drive numa unidade. Eu quero passar o dia dentro de uma unidade, pode ser própria ou franqueada, para acompanhar da hora que abre até a hora que fecha, para ter certeza de que você realmente quer aquela realidade de vida para você. Wagner, como que é a relação do franqueado e o franqueador? Quer dizer, o que é o franqueador e o que é o franqueado? O que se espera de cada um para o sucesso do projeto? O franqueador é o sujeito que pôs o ovo de Colombo em pé. Ele é que criou o conceito, ele criou toda a metodologia, então, vamos dizer assim, ele fez o mais difícil, que foi fazer a operação inicial dele, sobreviver aos 2 anos e criar aí uma rede. E ele tem como função principal ficar muito mais na parte estratégica do que na parte operacional. Então ele tem que desenvolver novos fornecedores, novos produtos, olhar qual é o futuro que o negócio dele está tendo para não deixar se tornar obsoleto. Então ele é como se fosse o capitão do navio, ele está olhando para onde o navio vai. Cabe ao franqueado a parte operacional do dia a dia. Então o franqueado ele tem que fazer aquele produto, aquela marca, aquele serviço, se consolidar no território dele, fazer com que aquilo seja pulverizado para o maior número possível de consumidores, administrar aí os probleminhas do dia a dia, pessoal, etc. e tal. Então, são 2 horizontes distintos. O franqueador ele tem que olhar o crescimento e a perpetuação do negócio em si, e cabe ao franqueado a operação do dia a dia. E o Brasil, Wagner? Você acha que o Brasil está evoluído em relação à franchise? Nós estamos no mesmo nível que países de primeiro mundo, estamos caminhando para isso. Como é que você avalia o Brasil no mundo do franchise? Acho que a gente evoluiu bastante, acho que a gente está aí dentro de uma realidade onde o investidor está mais esclarecido. Franchising não é mais um modismo, uma coisa que está nascendo agora. Eu acho que eu viajo muito, já fui para Caruaru, já fui para Mossoró, já fui para uma série de cidades aí, onde a gente nota visivelmente o quão carentes são esses lugares de novos negócios. Então, eu não vejo apenas essa questão de Copa do Mundo, Olimpíadas, a coisa do PAC, que vai fazer obras de infraestrutura. O país como um todo cresceu de uma tal forma que hoje a necessidade de suprir certas demandas, principalmente em fora dos grandes centros, ela vai fazer com que o franchising realmente tenha aí um futuro brilhante nos próximos 15, 20 anos. Legal. A gente está chegando no finalzinho da entrevista com o Wagner. Wagner, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre o trabalho que você realiza à frente da Global Franchise em conjunto com o Paulo. O que é esse trabalho que você faz e de que maneira você pode contribuir com empresários, franqueados, para eles poderem prosperar nos negócios? Resumidamente, a nossa empresa ela tem 4 divisões, né? A primeira divisão, que é a divisão que eu cuido, é a divisão de transformar negócios em franquia e também fazer a expansão desses negócios. A segunda divisão é atender as pessoas que queiram comprar uma franquia. Nós temos a área de comercialização, que vende franquias, seja elas formatadas por nós ou por terceiros, como também atendemos as pessoas que queiram comprar algum tipo de negócio. O meu sócio ele cuida basicamente da parte de exportação de franquias. Nós levamos várias franquias brasileiras para o exterior e trazemos franquias do exterior para cá. Hoje existe uma procura muito grande de franquias europeias e americanas pelo Brasil, então nós fazemos essa intermediação de trazer o negócio, achar o master franqueado aqui no Brasil, aí a empresa, a franquia vem para mim, eu tropicalizo o negócio, a gente implanta a unidade piloto e aí a gente expande. E aí tem uma última área, que é uma área específica para desenvolvimento de shopping centers, que estão em expansão, em lançamento, onde a gente busca então aproximar marcas do shopping e investidores que queiram comprar lojas nesses empreendimentos. Então fazemos uma associação casada, a loja com a marca com o investidor. Então o resumo seria basicamente essas 4 atividades nossas. Para o nosso internauta acessar, o site da empresa é o Global, né? www.globalfranchise.com.br. E o seu e-mail? Wagner com w, @globalfranchise.com.br.
Wagner, parabéns, uma entrevista muito especial. Você tem conteúdo e assunto para a gente fazer várias entrevistas. Eu espero ter você aqui em outros programas. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês terem aberto aí uma janela de tempo no dia de vocês para conversar com a gente pela internet. E eu estou à disposição de vocês, queiram conversar comigo pessoalmente ou aceitando os novos convites, que para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. Muito legal, Wagner. E você fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar de uma excelente oportunidade de negócio na área de marketing digital. Fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta.